nosso encontro número 16 dessa aula de catequese. Vamos conhecer São João Batista nesta lição número 12. Iniciaremos então por um canto de entrada. Podajmo sobie ruki jak brate, ja i ty. Любим ша я і тебе і ви, любим ша я і тебе і ви. Só para nós terminamos então na aula anterior, então, a história que os hebreus voltaram à terra prometida depois de estarem um tempo exilados na Babilônia. Então, dando continuação ao nosso trabalho, vamos ver então o último profeta antes da vinda de Jesus Cristo. Esse Messias que foi prometido desde Abraão. Então, este povo estava esperando o Messias até essa data que nós estudamos até a última, que foi a volta deles do exílio Babilônia. Agora vamos estudar o último profeta. Este último profeta foi São João Batista. Aqui está uma figura dele para vocês, se vocês quiserem colorir. Comemoramos São João Batista dia 24 de junho. Aqui tem um texto falando sobre a história dele, um pequeno resumo de quem ele era, quem era a mãe dele, como ele viveu e até como ele faleceu, né? Então, aqui vocês têm bastante material de pesquisa. Nós vamos ter mais um texto que fala sobre, mas aqui é uma história, sim, uma curta história da vida de São João. Aqui fala como São João era, né? Que ele era muito inteligente e determinado. Que a igreja São João Batista é nossa eparquia, ele é o padroeiro de nossa eparquia, que é a mesma coisa que diocese para a igreja latina. Nós chamamos de eparquia, mas na igreja parecido o nome, é a diocese. Para nós lembrarmos, então, da hierarquia da igreja, então, no nosso caso, nós somos uma capela que pertence à paróquia de Mafra, que pertence à eparquia de São João Batista, que fica em Curitiba. No Brasil, é a maior autoridade eclesiástica da igreja ucraniana, aquela igreja, mas que lá também é a morada do arcebispo. Então, depois desses dois textos que eu já deixei com vocês, eu já imprimi eles, estão com vocês, entreguei na última aula. Então, tem um pequeno exercício, ali está as palavrinhas, para vocês fixarem um pouco do conhecimento sobre São João Batista. Essa folhinha eu também entreguei para vocês na última aula. Então, aqui tem uma síntese, né? Um resuminho do São João Batista, né? Então, João significa Deus que protege. Tinha nome de João Batista porque batizava os penitentes. Então, ele ficava batizando no rio as pessoas que chegavam. Então, por isso, João Batista, que batizava. Então, calcula-se que tenha nascido 6 meses antes de Cristo. E o João é o precursor de Cristo. Ele abriu o caminho, ele preparou o povo para receber o Messias. Então, aqui diz abaixo, João Batista foi responsável em sua missão, foi fiel a Deus e à verdade, a Deus e à justiça até o fim. Então, este foi João Batista, ou São João Batista. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Aqui está mais um desenho dele. Se vocês quiserem pintar, podem pintar. Então, começamos a nossa apostila pela página 32. Então, como já havia dito, então João Batista foi um profeta, foi o primeiro,
E nós lemos a história de São João Batista já no Novo Testamento. Então, nós terminamos a história do Antigo Testamento na última aula, que agora nós vamos iniciar na Bíblia o Novo Testamento, que o Evangelho de Lucas já faz parte do Novo Testamento. Então, a história de João Batista fica no capítulo 1. Então, vamos revisar um pouquinho do que nós já aprendemos. Então, primeiro veio a criação do mundo, depois a criação do homem e da mulher, que é Adão e Eva. Ali se originou o pecado original. Após teve Noé, com a primeira aliança, que foi aquela primeira que Deus fez aliança de construir a arca e que a família de Noé sobreviveu àquele dilúvio. Depois temos Abraão, que foi a descendência eleita para surgir o Messias. Depois dessa descendência temos Isaías e Jacó, que fez a consolidação desse povo eleito, que organizou, né, os líderes. José do Egito, que foi aquele escravo que os irmãos venderam, né, que ele ficou no Egito. Depois veio um líder chamado Moisés, que libertou, né, e teve aliança, que foi a vinda dos 10 mandamentos, né, que Deus criou os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Depois temos os juízes, que foi outro governo, outro tipo de governo desse povo. Temos os reis, onde foi construído o templo de Jerusalém. Depois temos, nesse tempo, teve o Reino do Sul, o Reino do Norte, e nisso chegou os profetas. Houve vários profetas, né? Depois teve o exílio, dentro desse exílio também teve profetas, e agora nós temos o São João Batista, que é onde nós estamos. Então, como conta a história, ele foi primo de Jesus, né? Seus pais foram Zacarias e Isabel. Então, eles já eram senhorzinhos, não podiam ter filho, e ele nasceu. Maria, que foi a mãe de Jesus, ela ajudou aos preparativos da vinda deste menino. Então, esta apostila, para vocês lerem esse pequeno texto. Então, onde está escrito isso? Então, em Lucas capítulo 1, de 5 a 25, e Lucas capítulo 3, de 1 a 18. Tem fala sobre a história de São João Batista na Bíblia. Agora nós vamos assistir um vídeo falando sobre São João Batista, uma curtinha história e bem resumido o que está escrito na apostila, para vocês assimilarem bem essa história deste santo tão importante para a nossa igreja e para a nossa vida. Oi gente, meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos falar sobre um santo muito importante para a Igreja Católica, São João Batista. Vocês sabiam que além de Jesus e Maria, o único santo em que a gente celebra o dia do seu nascimento é o São João Batista? Todos os outros santos é celebrado o dia em que morreram, porque foi nesse dia que eles foram ao encontro de Jesus. Mas São João Batista teve a bênção de receber o Espírito Santo logo na barriga de sua mãe. Por isso, o seu nascimento é celebrado, porque ele já nasceu santo. E para falar de João Batista, vamos relembrar a história dele, que foi contada por Lucas, lá na Bíblia. Em uma cidade vivia um casal muito bondoso, Zacarias e Isabel. Eles já eram bem velhinhos e não tinham filhos ainda, e eles ficavam tristes por isso. Mas nunca pararam de rezar e sempre pediam a Deus para que fizesse o que fosse melhor para eles. E um dia, Zacarias estava no templo, sozinho, rezando, e o anjo Gabriel apareceu para ele, dizendo: "Vocês vão ter um filho. Isabel vai ficar grávida e você vai colocar o nome do menino de João, que quer dizer Deus dá a graça." Mas Zacarias perguntou para o anjo: "Como isso vai acontecer? Eu e Isabel já somos velhos e nunca conseguimos ter filhos." E o anjo parece que não gostou que Zacarias duvidou, e então falou com ele: "Porque você não acreditou, vai ficar sem conseguir falar até que isso tudo aconteça." E então Zacarias não conseguiu falar mais. E quando voltou para casa, viu que Isabel estava realmente grávida. Algum tempo depois, o mesmo anjo Gabriel apareceu para Maria, falando com ela que ela ficaria grávida de Jesus. E avisou também que a sua prima Isabel também estava grávida, de 6 meses, mesmo estando mais velha.
porque para Deus nada é impossível. E olha só que legal, a gente comemora o nascimento de São João Batista no dia 24 de junho, que é exatamente 6 meses antes do Natal, do nascimento de Jesus. Tudo como o anjo disse. Legal, não é? Então, continuando a história. Quando Maria ficou sabendo de tudo, ela estava grávida de Jesus e cheia de felicidade e pensou: minha prima Isabel já está velha, vou para a casa dela ajudar na gravidez e também para quando o neném nascer. E arrumou as suas coisas e lá saiu Maria, a caminho da casa de Isabel. Quando Maria chegou no portão, o menino João Batista, lá de dentro da barriga da mãe dele, deu um pulo de alegria e nessa hora ele se encheu do Espírito Santo. E Isabel foi correndo para a porta e disse assim para Maria: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando João Batista nasceu, as pessoas ficavam falando que ele devia ter o nome do pai, Zacarias. Mas Isabel logo disse: não, ele vai se chamar João. E então perguntaram a Zacarias o que ele achava. E como ele ainda não estava falando, ele escreveu num pedaço de madeira: seu nome é João. E bem nessa hora a língua dele se soltou e ele voltou a falar. E ele agradeceu muito a Deus com orações e cantos de alegria. A missão de João Batista era preparar todo o povo para a vinda de Jesus. E assim ele fez. Ele sempre dizia: eu batizo todos vocês com água, mas quem vai vir vai batizar com o Espírito Santo. E um dia o próprio Jesus entrou na fila para ser batizado por João. E quando chegou a vez de Jesus, João disse: mas Jesus, sou eu que devo ser batizado por você. E Jesus respondeu: agora não, João, precisamos fazer o que tem que ser feito. Então João batizou Jesus e o céu se abriu, e o Espírito Santo veio em forma de pomba e Deus falou lá de cima do meio das nuvens: este é meu filho amado. E assim João continuou a falar sobre Jesus para todo mundo e ele sempre ensinava as leis de Deus. Mas na época tinha um rei, o rei Herodes. Ele queria se casar com Herodíase, mas ela era esposa do irmão dele. E João logo falou: não é correto ficar com a esposa do irmão. Mas eles ficaram bravos com João Batista. E assim, um dia, Herodíase, cheia de raiva, falou com a filha dela para pedir a cabeça de João Batista. E foi desta forma triste e injusta que São João Batista morreu, como um mártir. Mártir é todo santo que acaba morrendo porque não deixou de falar das coisas de Deus nunca. Por isso hoje vamos pedir a São João Batista que nos abençoe e nos ensine o caminho correto de Deus. Então por hoje é só, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de seguir nas redes sociais. E se gostou dessa catequese, compartilhe com os colegas. Aqui temos um exercício, já na página 33. Aqui diz: assim como em João Batista as qualidades de cada pessoa são um tesouro que enriquecem o ser humano, descubra os tesouros de cada cofre e tente guardá-los também em seu coração. Temos várias palavrinhas e temos os cofrinhos, os baús para serem completados. Então você procura as palavras e tenta completá-las com as letrinhas que faltam naqueles baúzinhos. Temos uma inscrição ali abaixo. Ukaiaitesha, bonableslelocha nebesne tsarso. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 3, versículo 2. Continuando os nossos exercícios dessa nossa atividade desta semana, temos a página 34. Quem foi João Batista? Vocês têm bastante material para pesquisar, aquele que eu tem na apostila e tem aquelas folhinhas à parte. Ali vai ter a resposta. Qual foi a sua missão? Aí está escrito: João Batista, o último e o maior do... Aqui tem outras perguntas, no número 4.
O nome do primo de Jesus é... Lembra que eu falei quem era o primo de Jesus? João Batista era filho de quem? Quais eram os pais? Isabel, o que ela era de Maria? Quando jovem, João Batista retirou-se para onde? E pregava às margens de que rio? Como é que era um rio que eles pregavam a palavra de Deus? Ele preparou o que para Jesus? A número 5 diz: escolhe aqui uma figura de João Batista e ao lado escreva uma oração pedindo mais profetas para a nossa igreja. Se você não tiver condições de colar, pode desenhar uma figura de São João Batista e escrever uma oração. Então, no outro. A número 6 diz para ler a Bíblia, para escrever como foi o nascimento de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 22. Aquele vídeo também fala sobre a historinha de como ele nasceu. Vocês podem lembrar também e escrever daquele vídeo também como que foi o nascimento de São João Batista. Na letra B, já na página 35, nós temos mais uma pergunta. Missão de João Batista. Eu coloquei a inscrição aqui de Marcos, capítulo 1, versículos de 2 a 5, que diz: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e preparando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judeia e de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, tirando daqui, o que era? A principal missão de João Batista era o quê? Era preparar a vinda de Jesus. Ele foi o precursor, ele preparou o caminho. Né? Eles tinham quase a mesma idade, mas ele começou a falar sobre a salvação antes de Jesus começar. A gente vai estudar um pouquinho depois a história de Jesus, mas Jesus teve na infância, alguns milagres ele fez, e depois de um tempo não se ouve falar do que Jesus, né? Ele começou a pregar ou a falar de Deus sobre as coisas aos 30 anos. Então teve um período, e nesse período quem estava preparando era o João Batista. A número C pergunta sobre a morte de João Batista. Como é que ele faleceu? Como é que foi a morte? Aqui eu coloquei a inscrição, porque Herodes tinha prendido João e tinha mantido, encerrado no cárcere. Cárcere é a prisão, tá? Por causa de Eurodíace, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Herodes, então, era o rei da época, tá, crianças? Por isso, prometeu com julgamento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram a seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, João Batista foi degolado, tá? Essa foi a triste morte deste mártir. Então, agora nós vamos ver a número 7. O que fala a número 7? Aqui diz, quais as penitências que podemos fazer hoje? O que é penitência? É nós abstermos de alguma coisa. Deixar de comer uma coisa que eu gosto, deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu ofereça isso como um sacrifício a Deus por algum bem, para me sentir melhor também, não precisa ser por alguma coisa, eu posso fazer para me sentir melhor. A número B diz, qual o período que a igreja prescreve para fazermos penitência? Eu acredito que não tem assim, um período que precisa ter prescrito, mas a igreja existe um período que é bem marcado de penitência, que é a quaresma, que é aquele período de 40 dias antes da Páscoa. Mas na nossa língua ucraniana, nós ainda temos
é a Petríuna, que é nesse período antes de São Pedro e São Paulo. E também temos um período antes do Natal, uma penitência. A Igreja Ucraniana tem mais dias de penitência. Escreva quando comemoramos a festa de nascimento de João Batista e por que ela é importante para nós no rito ucraniano. Quando que será? Foi essa semana. Por que ela é tão importante? O que nós aqui da igreja ucraniana do Brasil, ela é importante por quê? Vamos então agora aprender mais um canto e este é sobre o São João. Assistam o canto no próximo slide. São João batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. São João preparou o caminho na estrada da salvação. São João batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. São João preparou o caminho na estrada da salvação. São João, aquece o meu coração no amor de Deus que aqueceu teu coração. São João, aquece meu coração no amor de Deus que aqueceu teu coração. São João batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. São João preparou o caminho na estrada da salvação. São João batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. São João preparou o caminho na estrada da salvação. São João, aquece o meu coração no amor de Deus que aqueceu teu coração. São João, aquece meu coração no amor de Deus que aqueceu teu coração. Então, agora vamos aprender um pouquinho sobre a Divina Liturgia, sobre os cantos. Eu gostaria que vocês ouvissem a diferença dos róspo de pomelo que tem no próximo slide. Tem um róspo de pomelo que ele é sozinho, mas vocês percebam que há a diferença de um para o outro. E é assim que ele é respondido. O primeiro é de um jeito, o segundo ele tem uma entonação um pouquinho diferente. E o terceiro ele é repetido 3 vezes, que é muito bonito na nossa liturgia. Próxima parte, ou então o que nós vamos aprender como cantar a missa, é Podai Hóspode. Repitam comigo, Podai Hóspode, que quer dizer concedei no Senhor. É a mesma coisa que o hóspode pomelo. Ele tem um pouquinho de diferença, você responde um assim, depois o padre faz a reza dele, e depois nós respondemos um pouquinho diferente. Se vocês conseguirem ouvir os dois, eles têm uma entonação um pouquinho diferente. Por esta semana, então, é só. Então, nosso tema é São João Batista. Então, agora ficamos com o nosso canto costumeiro dos 10 mandamentos, para vocês fixarem bem. Então, papá, uma boa semana, que Deus fique com todos vocês e sua família.